percebeu no invoice, isso não lhe chamou a atenção? Essas impropriedades que a senadora apontou, a divisão de importação apontou quando ela solicitou as correções. E isso cabe à divisão de importação fazer essa avaliação do documento. A senhora conhece a portaria número 78, 18 de janeiro de 2006, que estabelece as suas atribuições. Sim. Entre as suas atribuições está, primeiro define a portaria, servidor especialmente designado pela administração com atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a ideal execução de contratos administrativos. Mais adiante, são atribuições do gestor do contrato, de Vossa Senhoria, acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato. Senador, eu pediria, da mesma forma como foi silenciosa a argumentação da senadora Simone, que também pudesse, o senador Randolfo, puder fazer suas perguntas, por favor. Então, só recapitulando, senhor presidente, até retomando, peço para repor meu tempo. Reiterando a pergunta, doutora Regina, essas impropriedades, improbidades que venham a ser apresentadas pela senadora Simone, foram percebidas pela senhora? Não, segundo a portaria número 78 do Ministério da Saúde, não seria atribuição sua se reportar ao superior hierárquico sobre essas impropriedades? A portaria não indica o gestor e o fiscal essa diferença. No caso, o gestor, pelo entendimento do órgão, o gestor é quem assina o contrato, é o Departamento de Logística. A divisão de importação ela está dentro do Departamento de Logística. Não, essa hierarquia eu conheço, dona Regina, mas veja, estava entre as suas atribuições. A minha atribuição enquanto fiscal. A portaria indica a atribuição enquanto gestor. Gestor é o Departamento de Logística, quem assina o contrato, o ordenador de despesa. E a senhora não se reportou, não percebeu essas impropriedades e não se reportou ao seu superior? Não, porque a divisão de importação compete a ela fazer essa análise do documento. Diretamente falando, então, vendo impropriedades, a senhora não teria atribuição de falar nada. Poderia seguir com as impropriedades? Não, eu poderia informar sim, mas... E por que a senhora não informou? Nesse momento, ele havia feito isso. A divisão de importação não reportou à empresa novamente e pediu o documento correto, as correções por 2 vezes? Que as correções foram insuficientes, inclusive. Que as correções, inclusive, não corrigiram. E eu lhe pergunto, quando é que a senhora tem... Quando é o primeiro invoice que a senhora tem contato? Eu não consigo lembrar aqui, senador. Não, a senhora falou ainda há pouco, dona Regina. Eu não consigo lembrar a data exata. Eu não consigo lembrar a data da primeira invoice encaminhada. Presidente, só um minutinho. Deixa eu esclarecer. Não, deixa eu lhe esclarecer. Ninguém... Pedi sua atenção, senhor presidente, dos colegas. Senhor presidente, se pudermos, inclusive, recuperar as notas taquigráficas, e eu acho que todo mundo aqui está bem consciente. A doutora Regina, ainda há pouco, na primeira parte, em resposta ao senador Renan, informou aqui para essa comissão a primeira data do invoice. Dia 18. Exato. Não, dia 18, a documentação foi encaminhada por meio de um link que eu não tive acesso. Então pronto, a senhora lembrou agora. E eu não sei se a invoice estava nesse link. Foi isso que eu expliquei aos senhores. Como eu não tive acesso... Desculpe, doutora Regina, mas a senhora está mudando uma versão que estabeleceu ainda há pouco nesse mesmo depoimento. Senhor senador, eu não tive acesso a esse link. Ele não abriu para mim. E eu não posso afirmar que a invoice estava nesse link. Eu queria só colocar, que fosse colocado o vídeo. Por gentileza. Eu não consigo lembrar exatamente a data. A senhora lembrou ainda há pouco. A senhora teve um intervalo de 5 minutos e esqueceu? É porque eu tive Sabe o que é, senhora Regina Célia? Por mais que a senhora não se lembre, mas com certeza a senhora saberia que essa pergunta seria feita para a senhora. Quando foi reencaminhado o invoice para a senhora? Quando foi reencaminhado para a senhora o invoice? Se eu não me engano, foi no dia 22. Encaminhado. Reencaminhado. Inclusive, tem um documento da doutora Emanuela informando isso. Certo? No dia 22. No dia 22. Está aqui nos documentos, doutora Regina. Ela não encaminha para mim, ela encaminha para a divisão de importação.
Tá aqui. Não, a senhora inclusive é copiada. Sim, eu sou copiada. Mas ela direcionou A senhora é divisão de copiada. importação. Doutora Regina, me desculpe, mas a senhora recebe um ofício, a senhora é copiada e a senhora tenta dizer aqui para essa comissão, para todos os membros dessa comissão, que a senhora foi copiada, não foi direcionado para a senhora? Porque a divisão de importação é quem faz essa análise. Mas a senhora estava copiada no e-mail. Sim, A eu senhora estava copiada copiada, no e-mail. eu estava Perfeito, copiada. isso nos basta. Queria colocar o vídeo? No dia 19 é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. Perfeito. Documento que foi apresentado Perfeito, e perfeito. depois vai ser esmiuçado. Seu secretário-geral da Presidência da República, ele está informando em uma coletiva há 2 semanas, mais ou menos, diante de um documento que foi encaminhado dia 19. A senhora disse que só teve acesso no dia 22 agora, sendo que na primeira parte de vosso depoimento a senhora disse que teve acesso no dia 18. Dia 18. Como é que o senhor Onyx tem esse documento dia 19? Dia 18, o link Dropbox, que eu não tive acesso, eu não consegui abrir. E eu não posso afirmar que a invoice estava nesse link. E esse documento dia 19, que o senhor Onyx fala? Não sei, não entendo. Aí teria que questionar a divisão de importação. Ou o senhor Onyx, né? Que é ele que relata aí as informações. Então, veja, é importante, senhor presidente, porque está sendo alegado aqui, foi alegado, um colega senador tentou aqui fazer um pela ordem para apresentar a defesa da Precisa. Qual é a defesa da Precisa? De que o primeiro invoice só foi depois do dia 22 de março. A própria senhora Regina está dizendo que foi dia 18. E o senhor Onyx, aqui, na coletiva que ele concedeu no dia 23 de junho, diz claramente que é do dia 19 de março. Que não é dia 19 de março, que a senadora Simone Tebet acabou de provar que é uma confusão de data. Está escrito dia 18 Eu posso e como recebi só dia 19. complementar, senador? Pois O senhor não. me permite? Foi isso? Eu vou Ele repetir. diz que recebe dia 18, mas o documento está enviado no dia 19. Ele mantém a data Eu retroativa. posso só complementar? Dia 18, como eu vou repetir, dia 18 veio um link, veio o Dropbox, que eu não tive acesso. Então, eu não posso afirmar que o documento estava nesse link. A empresa fez algum pedido para alterar o prazo de entrega? Eles não pediram para alterar o prazo de entrega, eles pediram para postergar 1 milhão de doses para o segundo envio. Dona Regina, não é isso que diz esse documento. Esse é um documento em que a empresa claramente faz um pedido de alteração do prazo de entrega. Que data? Esse documento é do dia... Esse documento é datado do dia 11 de junho. Ah, sim, eu vou te explicar. Pois não. Depois que que foi feita a notificação, posteriormente a isso foi feita, se eu não me engano, no dia 24, por meio do nosso secretário, encaminhado um ofício à empresa solicitando a expectativa de cumprimento do contrato. A senhora diga, por favor, a data, mas diga o mês, por favor, porque dia 24... pode De ser- maio. Ah, de maio. Tá bom. Foi solicitada a expectativa de cumprimento do contrato. Foi solicitada a expectativa de cumprimento do contrato. A empresa, no dia 31, eu reiterei resposta a esse e-mail, a esse ofício, Dia 31 de que mês? 31 de maio, tá? Eu reiterei resposta a esse ofício. No mesmo dia, a empresa encaminhou um ofício, o ofício de número 11, onde ela aponta que ela não conseguiria... Esse ofício é de número 12. Não, é o número 11. Perfeito. Ela- Mas então ela- chegamos ao número 12. Só um instante. Nesse ofício, número 11, eles informam que não tem condições de informar o cronograma de entrega antes da avaliação da Anvisa. A avaliação da Anvisa estava prevista para o dia 1º de junho. Só um instante. Não, perfeito. Eu posso concluir? Pois não. Somente no dia 4 de junho, no dia 4, teve a avaliação da Anvisa. E eles a empresa encaminhou no dia 11 de junho, esse ofício que o senhor está falando, onde ele apresenta a expectativa de cumprimento do contrato. Só que essa expectativa de cumprimento, eles condicionam ao deferimento da licença de importação. Eu não considerei previsível esse cronograma que eles apresentaram. Foi por isso que eu fiz o relatório apontando a imprevisibilidade de cumprimento do contrato.
e sugerindo sanções para a empresa. Presidente, só para garantir que eu não estou conseguindo... Desculpa, a senhora pode retomar? No dia Desculpe. Senador Exauci, por gentileza. Senador Exauci, só para a gente garantir a... A senhora pode retomar? A senhora está falando o ofício de 11 de junho. O ofício do dia 11 de junho, a empresa apresentou a expectativa de cumprimento do contrato, respondendo ao ofício que foi encaminhado por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde. Esse ofício, eles apresentaram um cronograma onde eu não considerei previsível, porque eles colocaram a entrega condicionada ao deferimento da licença de importação. Ou seja, se a Anvisa não deferisse a importação, a empresa também não estaria inadimplente. Esse foi o meu entendimento. Então, não considerei razoável. Foi quando eu elaborei o relatório, apontando o descumprimento total do contrato e submetendo aos secretários para decisão quanto à permanência ou não desse contrato, uma vez que o cronograma já estava totalmente descumprido. Isso no dia 11 de junho. Então, com essa comunicação sua, não teve nenhuma medida do Ministério da Saúde para suspensão do contrato? Sim, isso seguiu. Não, isso não seguiu. Isso não seguiu. Seguiu. Veja, essa medida é do dia 11 de junho. Sim, seguiu. Posteriormente. Não, um minuto, doutora Regina, veja. Essa medida aí é do dia 11 de junho e a sua recomendação é do dia 11 de junho. Não, a minha recomendação foi posterior a essa Perfeito, mas... porque eu estava de férias. No intervalo disso... Por favor. Não, por favor. A depoente e o senador Randolph estão fazendo pergunta e é interessante esse negócio, a gente prestar atenção. Daí, eu acho que tem todo um enredo que a gente tem que conhecer, porque... Senador Exauci, por favor, senador Exauci. Vossa Excelência está falando ao telefone, mas está falando muito alto, senador. Aí atrapalha quem está do lado. Quando a gente está falando, tem uma pessoa do lado falando alto, atrapalha. Aí todo mundo quer silêncio na hora de falar. Que a senhora não consegue explicar para a gente... Estou recebendo informação. Eu sei, senador, eu sei. Veja bem, a senhora não consegue explicar para a gente essas datas, senhora Regina Célia. A senhora não consegue explicar como é que a senhora toma uma decisão sem consultar absolutamente ninguém superior à senhora, que a senhora ali toma uma decisão. Eu não sei, ela falou nos nomes. Quem era seu superior na época que a senhora tomou essa decisão de reduzir de 4 para 3 milhões? Eu não reduzi, não houve prejuízo, eu afirmei isso ao senhor. Não, que eram seus superiores, que a senhora decidiu não cumprir um contrato que era de 4 milhões de dólares para 3 milhões de dólares. Quem eram seus superiores na época? O meu superior é o diretor de departamento. Quem era o diretor de departamento na época que isso aconteceu? É o senhor Laurício. Presidente. Quem? É quem? O senhor Laurício. Laurício. Que é vinculado a quem? Só um minutinho. Senhor Que é Laurício. vinculado a quem, seu Laurício? Não entendi a sua pergunta. Não, O deixa eu... senhor Laurício é vinculado a quem? Quem está acima dele? Doutor Arnaldo é o nosso secretário. Mas na época, quem era o servidor que estava acima do seu Laurício? Quando a senhora tomou essa decisão, senhora Célia Regina? Acima do doutor Laurício Isso. é o secretário de Vigilância em Saúde. Não, quem era na época? Doutor Arnaldo E acima do doutor Arnaldo, quem é era? o ministro. Vem cá, então dia 11 de junho a senhora aponta finalmente as impropriedades do contrato. Não, já concluí, eu já entendi. Tá. A senhora aponta dia 11 de junho, certo? Não foi no dia 11. 15 segundos. Foi depois, Dia que dia 11 a foi? empresa encaminhou. Não, perfeito, quando foi? Isso. Quando foi? Dia 11 a empresa encaminhou. Quando foi que a senhora... Nessa data eu estava de férias, retornei no dia 22. Foi quando foi feito o relatório. Desculpa. Eu assinei o relatório, se eu não me engano, de 23 ou 24. Foi quando eu tomei essa decisão. 23 ou 24 de junho. Junho. Me permita, doutora Regina, por que essa preliminar aí? É porque nesse contexto seu não tinha essas férias ainda. A senhora tirou férias, então, dia 12. Eu estava de férias no mês de junho. E quem era a sua sucessora na execução do contrato, no acompanhamento do contrato?
Ou seu sucessor? Tem a fiscal substituta, mas ela aguardou que eu chegasse para justamente Veja, sua fiscal, resolver... diante de informação dessa gravidade, diante de uma decisão dessa gravidade, a sua substituta não lhe comunica, e aí a senhora está encontrando uma data para coincidir exatamente com a entrevista coletiva do senhor Onyx e com a entrevista coletiva do senhor Elcio Franco. Mais que isso, concretamente, isso, a senhora está encontrando, está fazendo um exercício, a entrevista coletiva deles questiona os irmãos Miranda. E os irmãos Miranda só comparecem a essa comissão parlamentar de inquérito depois. E a medida de suspensão de tudo só ocorre semana passada. Me desculpe, dona Regina, mas essas datas não estão batendo, por mais que a senhora esteja se esforçando. Bom, é o que está documentado, senhor senador, é o que está documentado dentro do processo. Está documentado, a senhora só tomou a decisão de fazer um relatório há poucos dias atrás, a senhora Regina. Não, senhor. Não, ele o relatório já estava pronto antes. Que data é o relatório da senhora denunciando O o fato? relatório foi assinado, se eu não me engano, 23 ou 24, mas isso não... De que mês? De junho. Mas, senhora, Juliana está ali. Depois da CPI, senhora. Não Depois importa, que a gente ficou senhor questionando. senador, eu estava de férias. Eu não Lógico que podia, importa, eu não podia assinar um documento antes. Presidente, Veja, Senador- aqui tem um e-mail seu do dia 22... Só um minutinho, presidente. Aqui tem um e-mail seu do dia 22 de março, respondendo a Emanuela. A senhora autoriza a prosseguir o contrato. Prosseguir tudo. É aquele e-mail que eu me referi na apresentação. Deixando aqui a questão da MEDS para ser resolvida depois. A senhora diz isso aqui. Senhor Nesse presidente. e-mail do dia 22 de março, a senhora presidente. pede para deixar a questão da Madison. Senador Fernando, por gentileza, está na sua hora de se inquirir. eu aguardo. Tempo, presidente. Veja, tem um e-mail seu aqui do dia 22 de março, endereçado à senhora Emanuela, deixando claro aqui que, independente da questão da Madison, a senhora está informando para prosseguir o contrato. Em relação ao quantitativo, senhor. Então, em relação ao quantitativo, a senhora informou que não houve alteração no quantitativo de doses, certo? Mas houve alteração no regime de execução, é isso? Apenas em relação ao embarque do primeiro quantitativo. Pronto, regime de execução. A senhora conhece a Lei 8666? Conheço perfeitamente. A senhora sabe muito bem que, conforme essa lei, era necessário um termo aditivo? perfeitamente. Teve um termo aditivo? Não. Não Tá, teve não, eu aditivo, queria... senhor. Presidente, tranquilize o senador Fernando Bezerra. Não, eu quero Seguir a ajudá-lo. inscrição, Tranquilize o presidente. senador Fernando Bezerra. Presidente, Todo mundo tem tranquilize que o ter o senador direito de Fernando Bezerra. falar. Não chegou. Veja, Vamos todo seguir respeito. as inscrições, eu estou inscrito. Com todo respeito, o quero senador falar Fernando também. Bezerra é um amigo querido de todos nós, mas não pode responder pela depoente. claro, Eu estou claro. pedindo, Por eu tô favor, pedindo tá a no cadastro, palavra pode, aqui para trazer uma Doutora Regina, informação veja, relevante de pra acordo com a comissão. Lei 8666, necessitaria ter um termo aditivo. Teve um termo aditivo para essa providência? não teve a mesma Não teve coisa. termo aditivo. Ótimo, era isso que nós gostaríamos de saber. Não houve termo aditivo, a senhora conhece a Lei 8666? Teria a partir do momento que ele apresentou essa 15 segundos. expectativa de cumprimento. Porém, Não, essa teria quando houve alteração no contrato. Não. Quando houve alteração no regime de execução do precisa. contrato, segundo a Lei 8666. É desnecessário. Senador Fernando, o senhor não está respondendo pela depoente. Eu não estou respondendo, é uma informação Não, que está no tem- contrato. Senador É Fernando, só ler o com todo contrato. respeito- com todo Ela é respeito fiscal a do Vossa- a Vossa contrato. Excelência, contenha-se um pouco. Calma, por que Não, essa impaciência? eu tô calmo. Fique Vamos tranquilo. respeitar o tempo Calma, também. para que essa impaciência? Eu quero Vai chegar falar esse também. momento. A alteração contratual no regime de execução, conforme foi feito, precisa de justificativa, conforme também estabelece o artigo 65 da Lei 866. A senhora verificou o motivo apresentado para a empresa enviar um quantitativo menor? sim, E qual foi o motivo? aquela justificativa que eu já lhe falei aqui em relação ao envio por conta do impedimento de encaminhar 4 milhões de doses. Mesmo assim, a senhora compreendeu que não deveria ter um termo aditivo e aí não comunicou nenhum superior seu? Não, senhor. Perfeitamente. A comunicação à autoridade Só um competente. Vamos seguir a ordem. Não pode ter um Já concluído, membro senhor presidente. que tem mais direitos do que os outros. Não, Não, pode. já concluindo, presidente, é que eu fui Já vai com interrompido mais de algumas 20 vezes. minutos. Eu já fui interrompido algumas vezes, só concluindo. A comunicação à autoridade competente e o início do processo de sanção à empresa pelos atrasos nas entregas das vacinas só foi feito em junho, meses após a ocorrência dos descumprimentos contratuais. A senhora comunicou isso a alguém? No relatório, após
descumprido o contrato, eu comuniquei por meio do meu relatório. Isso só em junho. Sim, senhor. Isso só em junho. Para concluir, senador, porque... Concluo. E a última pergunta, quando foi que a senhora foi nomeada? Só já foi perguntado, mas só para ficar claro. Quando foi que a senhora é a primeira fiscal desse contrato? Quando a senhora foi nomeada fiscal do contrato? Fiscal do contrato? Dia 22. A portaria, eu acho que foi publicada no dia 22, porém a portaria foi assinada um pouco antes, eu acho que dia 18, 17, não tem. E agora Teria no que olhar setor, processo. senador Randolph, e o pior é que agora no setor público tem duas datas, é a data que foi publicada e a data que a portaria teria sido assinada. Veja, então a sua portaria coisa é do dia, a inacreditável. sua portaria é assinada no dia 8 de março. A senhora toma posse, é publicado no Diário Oficial no dia 22 de março. E o contrato é assinado que dia? Com a 27 Com a de Precisa? fevereiro. 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. Então, a rigor, até a senhora tomar posse, conforme o Diário Oficial, como fiscal do contrato, ficou um mês sem fiscal de contrato. A partir do Obrigado. momento da portaria já... Presidente, está claras as impropriedades deste contrato. Senhor presidente, pela